Bom, boa noite, vamos dar início ao nosso estudo, no livro Os Prazeres da Alma, Espírito Hamed, retornando ao estudo. Semana passada não fizemos devido à necessidade de falarmos sobre situações próprias do nosso grupo, Vamos orar e vamos dar início então. Deus, Senhor nosso, estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome, para que venhamos a compreender um pouco mais da vida num sentido espiritual e que a espiritualidade seja um foco no nosso viver cotidiano. Que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e a todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Então, hoje vamos estar lendo a segunda parte, do capítulo Compreensão, que Hamed nos traz. Ele vai começar com um excerto do próprio texto, A compreensão da natura, palavra latina, a natureza personificada ou essência das coisas, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. A compreensão da natureza determina o que é verdadeiro ou não. Ela nos leva à escola da sabedoria das abelhas, dos joões de barro, das formigas e das aranhas, mostrando-nos que por detrás dela existem leis sábias que nos ensinam o que a dedução, a suposição e a apreciação simplesmente não nos podem explicar. A natureza é criação divina, produto da determinação de Deus, e nós, filhos do poder universal, somos também natureza. Portanto, age em nós uma vontade superior. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural. Aqui é uma citação que o Hamed faz da questão 776 de O Livro dos Espíritos, que tem a seguinte pergunta: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado natural e o estado primitivo. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Kardec coloca uma nota: o estado natural é a influência da humanidade, é a infância, a letra está muito pequenininha, tem que trocar os óculos, tá vendo? É a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Quando os espíritos colocam essa questão, respondem essa questão a Kardec, sobre o estado natural ser a infância da humanidade, aqui é uma teoria, que eu até escrevi um artigo na revista O Consolador, que saiu da Lei de Liberdade. Escrevi ano passado, onde eu cito os contratualistas, E aqui eu trago um pequeno, trecho do artigo que eu escrevi. Vemos neste parágrafo a influência dos contratualistas no pensamento espírita. A tradição de pensamento chamada contratualismo se fundamenta no seguinte: sem um controle, os indivíduos tenderiam a um confronto eterno, o que reduziria suas liberdades e seus direitos. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau apresentam a ideia de que os homens escolheram abandonar o estado de natureza para constituírem uma sociedade politicamente organizada, através de uma espécie de contrato no qual os indivíduos delegam parte ou todo de seus poderes,
no estado de natureza para um outro, tendo em vista que esse outro proteja seus direitos naturais ou parte deles. É o contrato social, ideia pela qual estamos em sociedade, por aceitar que o Estado proteja nossas liberdades e direitos, em troca de delegarmos poderes a ele. Essa é a ideia, a influência que Kardec teve, e os espíritos também, respeitando a influência do pensamento de Kardec nesse setor, escreveram para ele, até porque os espíritos que responderam também estavam com essa mesma opinião. Agora, essa ideia tem teorias fortíssimas contrárias a ela, como, por exemplo, Aristóteles, filósofo na Grécia Antiga, coloca que não há um estado natural e um contrato social. Por quê? Porque o homem é um zoon politikon, isto é, um animal político. Então o homem ele já vive em natureza, ele não vive em sociedade, perdão. Ele não é um ser para viver segregado, separado, ele é um ser gregado, é um ser para viver junto, né? Tanto é que nós, homens e mulheres, sozinhos nós não podemos muita coisa, né? Então critica-se isso. Outras teorias vão dizer, como o anarquismo, o marxismo, também de que não tem um contrato social, porque na verdade foi algo que se forçou, né? O Estado teria sido uma força, segundo os anarquistas, o Estado teria sido uma força criada por uma imposição por aqueles que tinham mais poder, né? Os anarquistas têm aquela teoria de que não deve haver Estado, né? Deve haver federações que coordenem a sociedade, mas não um Estado, né? E a partir do conceito de contrato social, vem-se a ideia de que há um contrato, mas só que alguém questionou. Mas como pode haver um contrato que desde que eu nasço eu assino sem saber, uma coisa fictícia, né? Nenhum recém-nascido vai assinar, né? Uma coisa fictícia, mas que eu automaticamente sou colocado na sociedade e aceito aquela sociedade do jeito que é, né? Na verdade foi algo já criado e é imposto a nós, né? Não é uma coisa natural, não é um surgimento de algo que veio naturalmente se fazendo, foi uma imposição mesmo, né? A gente, né, quando estuda a história, a gente vai vendo as imposições se fazendo mesmo, né? Imposições necessárias, ao meu ver, para uma organização da sociedade, né? Agora, há sociedades que se organizam de outras formas, né? As comunidades indígenas, elas têm a organização delas, né? Não necessariamente podemos falar que não sejam democracias, até porque se a gente vai estudar democracia amplas, vamos falar infinitas, mas são amplas definições, que nem república, né? Por isso que a Coreia do Norte tem o nome de República Democrática da Coreia do Norte, que são as definições estabelecidas pelos sistemas doutrinários de lá. Mas nós aqui que temos uma ideia de república e democracia totalmente diferente, a gente critica isso aí, né? Não estou defendendo, hein? Pelo amor de Deus, eu não quero ficar lá na Coreia do Norte. Que maluco que Kim Jong-un, não. Pra mim aquele bicho é maluco. Né? Mas existem assim diversas definições, né, de democracia, de república, né? Até porque república é res publica, né? É a coisa pública, é cuidar da coisa pública, né? É aqueles que vão administrar a coisa pública, né? Que no sentido de que é um coletivo, é de todos nós, né? E a democracia, o governo do povo, o povo escolhe seus representantes. Nós aqui temos eleições diretas, no sistema presidencialista republicano. Em outras democracias, como por exemplo a Inglaterra, é um parlamento que é eleito pelo povo, mas os parlamentares elegem o primeiro-ministro. No Japão também é assim, é uma monarquia parlamentarista. O povo elege os partidos que aqueles parlamentos representam, e os parlamentares vão eleger o primeiro ou a primeira-ministra. No Japão é a Sanai Takahashi hoje, é a primeira-ministra, né?
E tem um primeiro-ministro na Inglaterra, né? Eu conheço mais sobre o Japão que na Inglaterra. Por isso que eu falei o nome do primeiro-ministro do Japão. E aí, é um sistema diferente do nosso. Nos Estados Unidos era assim há pouco tempo. Hoje mudou, eles estão escolhendo diretamente seu representante. Mas era também um sistema parlamentarista. Mas vamos lá, se eu for falar, eu vou entrar em filosofia política aqui, o assunto pede, né? Em Assis, no século XIII, o iluminado Francisco Bernardone enalteceu a interação do homem com a natureza em seu Cântico ao Sol, no qual louva alegremente o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Água e a mãe Terra, mostrando-nos a profunda ligação que todos temos com a natureza. Somos parte dela como ela é parte de nós. O livro da natureza integra a nossa intimidade. As leis divinas ou naturais estão cunhadas em nossa consciência, isso questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontra a mais perfeita ligação com a divindade. Não devemos nos esquecer de que o termo consciência empregado pelos benfeitores espirituais nesta questão de O Livro dos Espíritos é sinônimo de alma, e não a popularmente denominada consciência crítica, parte julgadora da personalidade que se manifesta quando analisamos atos e atitudes e os catalogamos como bons ou maus. Cedo ou tarde, a compreensão da natureza há de esclarecer os mais intrincados enigmas da humanidade, visto que, se não a utilizarmos por meio da lógica ou inferência, exercício intelectual pelo qual se afirma uma verdade, em decorrência de sua ligação com outras já conhecidas, ela nos atingirá através de nosso senso interior, que independe da razão intelectual e de considerações de ordem mental ou moralista. Podemos compreender melhor nossos sentimentos a partir dos reinos da natureza. Os animais têm emoções, medo, raiva, alegria, ciúme, afeição, manifestadas pelas mais diversas expressões. Se examinarmos atentamente essas expressões do ponto de vista de suas funções a serviço de impulsos e de necessidades no processo de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente, veremos que algumas são resquícios herdados dos ancestrais pré-hominídeos comuns a toda criatura humana. Muitos de nossos comportamentos são inatos e não aprendidos, já que se repetem em todos os seres humanos, nas mais diferentes regiões, épocas e culturas. A compreensão da natureza é uma recha de luz no lago de trevas da visão humana. Se observarmos os aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais diante das diversas situações, fome, perigo, prazer, ameaça, etc., eles nos servirão de inspiração para compreendermos o porquê de nossos atos e atitudes. Boa noite, Denise. Tem um negocinho tapando aqui o seu boa noite, agora que eu vi. Nessa parte aqui que ele fala de nós observarmos aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais, ano passado eu vi um documentário na Netflix de 6 episódios, rápidos, 40 a 45 minutos, O Império dos Chimpanzés. E a gente vê ali o quanto que a gente está perto desses animais. Como disseram os espíritos, o homem está mais perto dos animais do que da natureza dos anjos. Que eles têm afetividade entre eles. Eles têm a sociedade, os grupos, né, que eles fazem. Eles fazem guerra uns contra os outros para tomar territórios. Eles fazem as estratégias de guerra. Impressionante. Então nós somos mais próximos aos nossos ancestrais hominídeos, né? Aí macacoides, né? E no caso aí os chimpanzés, que até geneticamente são bem próximos a nós, né? Com 98 a 99% na genética bem semelhante, cerca de 1% a 1% e 1,2% aí de diferença só. Então a gente vendo, boa noite, Suzane, a gente vendo esse documentário, a gente vai aprender bastante como que a gente pode aprender sobre nós próprios, nossos comportamentos, observando, né, o comportamento dos chimpanzés, por exemplo. Parece-nos de extrema importância o estudo do comportamento social
individual dos animais, comparando aos costumes humanos como fatos sociais. As expressões, gestos e mudanças de feições e energias que as antecedem e acompanham são padrões comportamentais criadores de uma espécie de linguagem fisionômica, se assim podemos dizer, universal e uniforme, que utiliza as mesmas fibras do nervo facial para exprimir seus sentimentos e que salvaguarda as devidas proporções, dimensão, intensidade, tamanho e estética nos seres humanos. Eis aqui algumas das expressões instintivas ou contrações faciais comuns, tanto nos homens como em determinados animais. A elevação da sobrancelha na indignação, a postura ereta e aprumada diante do desafio e do ataque, os punhos cerrados na raiva, o arregalar dos olhos na surpresa, o enrubescer na vergonha, a contração entre as sobrancelhas na concentração, a saliência dos lábios superiores e o nariz empinado na indiferença, as sobrancelhas apertadas e a boca firmemente fechada na obstinação, o repuxar dos lábios e uma súbita expiração no nojo, o brilho dos olhos na satisfação, elevação da sobrancelha e os cantos da boca caídos na tristeza e outras tantas mais. Muita gente não conhece esse livro do Charles Darwin. A maioria conhece A Seleção das Espécies, né? A Origem das Espécies e a Seleção Natural. Mas tem um livro dele muito interessante, com gravuras, né? Muito bacanas, que se chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de Charles Darwin, né? Eu consegui esse livro só em inglês no Kindle, né? Tem ele físico em português. Mas para treinar o inglês, eu estou lendo ele em inglês. Aí, e tem lá muitas gravuras e é realmente impressionante. Eu estava vendo a expressão de nojo, né? Que a gente às vezes faz assim, né? Dá aquela repulsa, né? O lábio repuscadinho. Os animais fazem a mesma coisa. E não é só macaco, não. Cachorro, gato, passarinho. É, igualzinho. Impressionante. E tem o primeiro episódio de um documentário na Netflix, né? Que vocês veem que eu assisto documentário também, né? E aí, que é A Era dos Dados. É muito interessante. Assistir os 6 episódios é muito interessante, né? Inclusive tem um episódio que o título é Poop. O que é poop em inglês? É cocô, né? E o que o cocô da gente revela de coisas sobre nós. É impressionante. As pesquisas, né? Eu nem sabia, eu estava falando com a Bia, né? Tem uma doutora lá especialista em excrementos. É um negócio impressionante. É muita coisa. E aí, mas o primeiro episódio, no caso do estudo nosso, é o que interessa a gente, que é o monitoramento, o nome do primeiro episódio desse documentário A Era dos Dados. Ele vai mostrar lá, né, um cara da CIA em 1960 que já fazia toda a questão da face, né, do ser humano, e buscava ali as expressões faciais, né, de perceber tristeza, alegria e tal, e as câmeras hoje inteligentes, né, que monitoram porcos, monitoram outros animais, e aí eles citaram principalmente os porcos. Eles conseguem ir identificando os porcos quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando eles estão depressivos, só com a expressão fisionômica do bichinho. E assim vai se fazendo também conosco, seres humanos. Ainda há falhas, né, nesse sistema. Esse documentário é de 2019, a tecnologia está avançando tanto que hoje muitas das falhas já foram corrigidas, né? Continuando aqui, a questão 585 do Livro dos Espíritos, né? A Amélie vai citar aqui textualmente a resposta dos Espíritos. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial.
Denise, você que vai gostar agora do que eu vou falar, hein? Tem certeza, hein? Você que é aí protetor dos animais, né? Tem seus bichinhos. E eu estava até lembrando, falando com o Bia hoje sobre isso, lembrando de uma aula de um professor de filosofia, que a gente pode fazer um questionamento, né, a essa resposta dos espíritos com os conhecimentos atuais. Nós podemos dizer que os espíritos, nessa questão 585, ao responder a Allan Kardec, eles foram especistas. O que é o especismo? Vou ler aqui a definição. É a discriminação baseada na espécie, onde interesses de membros de uma espécie, geralmente humanos, são privilegiados em detrimento de outras, animais não humanos, ignorando sua senciência. O termo foi proposto por Richard Ryder em 1920 e popularizado por Peter Singer. É considerado uma forma de preconceito injustificável, similar ao racismo e sexismo. Uma das falas do Dr. Ronaldo Pelli, um doutor em filosofia, ele colocou o seguinte: uma águia enxerga sua caça de 5 a 6 quilômetros de distância. Nós, seres humanos, enxergamos a uns 2 metros de distância. Mais que isso, muitas vezes precisa de óculos até para chegar para perto. Geralmente, nós, seres humanos, acabamos nos colocando assim superiores aos animais. Mas será que realmente somos? Por que, Marcos? Você vai na sua cabeça que não. Quer ouvir o porquê? Não adianta falar só não aqui não. Tem que dar o fundamento. Nós não somos. Por quê? Somos porque não tem essa espiritualidade que o ser humano tem, os animais não têm. O que eles têm, na verdade, são, você fala, essa aparência parecida, isso aí são instintos. Agora, a espiritualidade desenvolvida com a nossa certeza da reencarnação, eu não acredito que os animais tenham. Então. Superior porque nós temos raciocínio. Nós temos espírito desenvolvido. Mas então, essas são questões. Os animais não têm espírito. Essas são questões que a gente precisa estar debatendo realmente. Por quê? Quando fala assim, ele só tem instintos. Hoje, por pesquisas neurocientíficas, dizem que não, eles não têm só instintos. Eles são sencientes. Eles têm sentimentos, eles têm afetos, eles têm as emoções deles. E até pesquisaram cachorros e gatos e disseram, até citei para a Bia hoje, a Bia falou o jeitinho que você falou, Léo. Ele falou assim, nossos gatinhos, pesquisaram que cachorro e gato, final do dia, eles têm as memórias do dia deles. Eu falei assim, porque às vezes Herculino e Charlotte, os gatinhos nossos lá, né, Frida também, eles ficam parados, mas Charlotte ficam parados, eu acho que eles ficam pensando na vidinha deles, né, que agora descobriram isso aí, eles ficam lembrando do dia deles, aí ficam pensando na vidinha deles. De repente, se a gente brigou, vocês fizeram algo errado. Os evangelhos deixam bem claro. Agora, os animais têm espírito, sim. Sim, mas os evangelhos deixam bem claro. Não há tanta passagem de informação, mesmo de Jesus Cristo, sobre os animais. Mas aí o caso de Jesus Cristo, Quais né? os episódios que existem nos evangelhos dos animais? Tem Os dois. Tem dos porcos, que ele joga tem um os dos espíritos, porcos. que ele joga os espíritos maus, os porcos. E quando ele vai entrar em Jerusalém, que ele manda pegar o burrinho. Agora, para eles ficarem em cima. E quando ele nasceu, que coloca-se aquela mitologia que os animais estão lá. Agora, a questão dos porcos. Mas será que Jesus com os animais não existe. Mas será que Jesus, com os porcos, será que ele realmente colocou os espíritos imundos lá nos porcos? Será que aquilo ali, a gente não pode estar interpretando literalmente, porque Jesus, a bondade dele, será que ele ia colocar os porcos para ir para o abismo? Eu particularmente, eu acredito que deve ter outra interpretação. Todas as espécies vivas, inclusive
vegetais. A Denise falando aqui, ó. Os animais têm espírito sim e reencarnam. É verdade. Isso aí são pesquisas, tem livros A Alma dos Animais, do Ernesto Bozano, para quem quiser ler sobre, né? Não estou aqui dizendo que esses livros são autoridade máxima, não. Para quem quiser ler e pesquisar, tem A Alma dos Animais, tem Os Animais Têm Alma, também do Ernesto Bozano. Tem esse, Denise, que eu ia lembrar aqui, que um veterinário que já desencarnou, né? Todos os animais merecem o céu. Tem o fenômenos espíritas no mundo animal, do Carlos Bernardo Loureiro, né? Tem essas questões aí. E você está falando que tem dois que reencarnaram com você mesmo. Eu acredito piamente, que eu já tive cachorrinho que reencarnou, que foi mostrado a mim que era ele, né, de volta. E assim, quando você fala assim, nós temos raciocínio e eles não. Eles também têm, só que o raciocínio deles realmente é colocado que seria menor no sentido, pensando numa idade, pensando numa idade, por exemplo, cachorros e gatos seriam mais ou menos próximos aos sentimentos e emoções de crianças de 2, 3 anos. Golfinhos seriam com os sentimentos e aí emoções e inteligência próxima a pré-adolescentes de 10, 12 anos. Eu acho que o ser humano está largando muito de lado o ser humano. Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo. Então eu não vai me olhar como o animal também é próximo. Não vão me olhar como insensível. Não, está sendo frio, está sendo indiferente ao bichinho. Não, a causa animal, eu não sei qual é a causa animal. Não, tem que federalizar o caso orelha, pelo amor de Deus. Da humanidade. Não é, Denise? Tem que federalizar o caso orelha, porque é o caso que simboliza tantos outros casos de maldade contra os bichinhos no mundo. Um movimento muito grande Um minuto. dos animais em detrimento ao que Jesus falou. Então, a gente tem que amar os animais. A Denise aqui é contrário ao céu. Ela falou assim, eu prefiro os animais, sempre. Isso não é o que Jesus falou. Eu prefiro os animais. As pessoas estão tão descrentes que não estão. Coloca-se que o cavalo seria um dos animais mais inteligentes, porque treinaram animais do século XIX e tal, houve treinamento de animais que eles reproduziam perfeitamente resultados com espaço de raiz quadrada, assim, troço grande mesmo, era muito número, não era pouco não. Agora tá vendo? Passa. Meu Deus. Aqui é a Denise. Denise, palavra que eu vou ler, Denise, eu vou ler, hein? Eu estudo aqui, ó. Vou ler aqui, hein? Denise colocou aqui, ó. Quem não acha que os animais não são importantes, para mim também não é importante. Eu li, Denise. Léo, quem não ama os animais é bom sujeito, não é? Isso eu concordo, que pode ler à vontade ali. Quem não ama os animais é bom sujeito, não é? Eu concordo que não só animais, mas quem não gosta de animais, não gosta de plantas, não gosta. O companheiro aqui nosso não está falando quem não gosta de animais. A opinião dele é que se está amando menos o homem e mais os animais. Agora a questão do amando menos o homem, nós vamos para as polêmicas. Eu sou polemista, vamos para as polêmicas. Agora, amando menos o homem está amando menos ao homem. Aí a partir disso, meu pai um dia me falou assim, meu filho, quando o homem ama menos o homem, quando o homem não segue o Evangelho do Cristo, meu pai é catolicismo, como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui. O homem, na opinião dele, chega a se rebaixar, né? E os espíritos falam isso a Kardec,
fica abaixo dos animais, porque o homem tem raciocínio, considerado superior aos animais, mas chega a um ponto de ir mais baixo que os animais. É cobrança maior. Exatamente. E ele fica bem ruim, né? E aí, não, Denise, você é ótimo. Não vai fazer isso não, Denise, pelo amor de Deus. Vou voltar pro grupo para dar um tapão. Pelo amor de Deus, vai fazer isso. Vamos com paz, por favor. Na parte da sexualidade, por exemplo, é aquele negócio, né? O João de Barro também é assassino, né, tadinho? Se a esposa trai ele tranca ela. Mas assim, é a exigência do respeito, né? As araras azuis ficam até o fim da vida sem estarem com outros. Se uma morre, a outra vai seguir, não fica com mais. Casal de araras. Pois é. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar se a gente está indo para baixo, né? Se rebaixando a um nível pior que o dos animais, quando a gente, por exemplo, vê aí essas guerras que estão se colocando, né? Quer dizer, por quê? Eu falei, olhando o documentário Império dos Chimpanzés, eles fazem guerra também, fazem os territórios para que né, que vai vendo que a liderança está velha, está se acabando, está sem força, o outro quer tomar. Existe ali essa questão territorial. Mas agora nós humanos fazemos isso. Por quê, gente? O coração do homem está com ambição. Muito. Principalmente idosos, que prefere ficar com animal do que ficar com ser humano. Aí que tá, às vezes prefere ficar com animal porque vai. Que nem eu vejo muitos idosos que os netos vão nas casas, eles ficam nos celulares e aí não conversam com os avós. Quer ficar com o animal, não quer conversar. Sim. Não, os netos acabam ficando no celular e não conversam com os avós. Os avós são o quê? Fica acompanhando do animalzinho. Muitas vezes acontece isso. Eu sempre esclareço quando vejo jovens assim, né? Para poder, é a forma de esfriar, porque é o que Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 24, né? Chegará o dia que o amor de muitos se esfriará. A gente chegou nesse tempo. Agora, temos que convir também que o animal ele é ecoterapêutico, né? Isso já é colocado, né? Desde a psiquiatra Nise da Silveira, que lá em Barbacena colocou os gatos, né, para as pessoas com transtornos mentais e que depois envenenaram os gatinhos. Eles estavam bem, quando envenenaram os gatos, eles ficaram desesperados, né? Coisa terrível, né? Não permite, hoje não, hoje já você vai a um hospital, muitas vezes o hospital permite, né, que se entre, né, nos animais para fazer despedida ou para fazer a visita, né, e como que as pessoas e os animais se sentem bem ali, porque não portam aquele elo, né. Mas terminando aqui, depois de muita polêmica. Socialização dos animais, choque. Não, veja bem, veterinários falam. A gente tem que colocar limite em tudo. Veterinários falam que assim, tem aqueles seres humanos que acabam querendo humanizar os animais, precisam deixar eles à vontade. Seria para mim seria até assim, um tanto abusivo, sim. Mas eu, Leonardo, não vejo nada demais. Deixa eu levar um gatinho meu que seja comportado, uma coleirinha, ficar ali, ficar lá, um cachorrinho, não vejo problema nenhum. O condomínio dele, aí tinha 100 casas no condomínio, alto padrão. Aí um tio flamenguista foi a decisão do Flamengo, começou a soltar fogo aí. Não tá chamou errado. A polícia, chamou tudo, porque o cachorro dela estava sacadinho. Mas tá errado. Tá errado, tem que chamar a polícia. Não, isso aí. Criou um cara alcoolizado, torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, mas tá errado. Aí começou a cuidando da carrinha do cachorro. Rapaz, um problema. Porque foco é uma coisa terrível. Você pegou, né?
Porque os fogos envolvem pessoas idosas, né? Acamadas, crianças, pessoas autistas, né? Os animais, tem a gatinha, o Hércules e a Frida ainda levam mais na boa, mas a Charlotte ela sai abaixadinha, parece um soldadinho de chumbo e vai para debaixo da cama se esconder. Tem cachorro que já morreu em convulsão por de fogos, medo. É. Penha Lacerda está falando aqui, eu amo os animais. Nós também, Penha. Também amo os animais, O Topal Marcelo está falando que ama os animais também. Amo mais o ser humano, né? Tá vendo? Vamos lá, terminando aqui. Se a cada dia conhecer... Não, deixa eu ver aqui, foi outra... Não. A concepção de vida isolada que muitos de nós cultivamos, na atualidade, modela o homem, abafando-lhe sua interligação com a naturalidade e promovendo a padronização neurótica da vida social e a manutenção do status quo. Somos seres imortais, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagem ainda desconhecidas. Nossa singularidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da existência. Se a cada dia conhecer mais as leis da natureza e souber que cada ser é algo nascituro, ou seja, aquele que deve nascer, e que mesmo antes de nascer nele existe uma forma latente e potencial, o homem se tornará cada vez melhor participando e vivendo socialmente, sem se esquecer do princípio da naturalidade comum a todos os seres vivos. Não, Denise, aí não, é liberdade de expressão. Está falando aqui, Marcelo, calado, kkk. Não, liberdade de expressão. Ele acabou de falar que ama os animais. Ó. Mas ele ama mais os seres humanos. Apesar de todos nós termos transitado pela irracionalidade nos reinos menores da vida, somos hoje potencialmente racionais, embora na grande maioria das criaturas ainda não haja sido despertada essa racionalidade de forma efetiva, mas apenas a sua intelectualidade. Aqui a gente lembra, né, se não me engano, ou é atribuído a John Locke, depois alguns atribuíram a Jung. Aí um pensador falou assim: 90% das pessoas não pensam, 5% acham que pensam, apenas reproduzem ideias dos outros, achando que pensam. E os outros 5% pensam, só que esses que pensam não são muitas vezes vistos nem escutados. A gente pode pensar sobre essa afirmação que o Hamed colocou, né? Somos hoje potencialmente irracionais, embora na grande maioria das criaturas ainda não haja sido despertada essa racionalidade de forma efetiva, mas apenas a sua intelectualidade. Isto é, seríamos seres inteligentes, mas o nosso raciocínio, o nosso pensamento crítico, a nossa observação mais profunda, né, ainda não estaria desperta como deveria estar, né? A compreensão da natura, palavra latina, a natureza personificada ou essência das coisas, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Então vamos nos observando os animais, aprendendo com os animais, aprendendo com sociedades, por exemplo, como a Índia, né? Já falamos em outro estudo aqui, que considerou, né, desde 2012, lá é lei, os golfinhos são pessoas não humanas. Então não podem viver em cativeiros, não podem matar os golfinhos, isso é assassinato, literalmente, né? Não pode manter eles em cativeiro, deixar eles soltos. Estão fazendo pesquisas essa semana aí sobre as baleias e estão descobrindo uma inteligência que não se sabia, né? O tipo de comunicação que as baleias têm feito umas com as outras. Então é muito, muito interessante, né? A gente está observando isso aí. Então, depois de tanta polêmica, estudo bom, né? Quase aqui saindo tapos, pelo amor de Deus. Façam isso. Né? Vamos orar pra gente, né? Agradecer a Bia que deixou eu terminar, que mostrou o horário ali passando. Né? Vamos orando. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais um estudo, retornando essa semana com o livro Os Prazeres da Alma, que nós possamos, Senhor, estarmos sempre nessa dinâmica
de assuntos que trazem polêmicas, que trazem suas opiniões diferentes, com cada um respeitando as opiniões uns dos outros, discordando sim, mas mantendo o respeito, brincando saudavelmente. É isso, Senhor, como diz nosso guia Alberto, essa é a alegria cristã, a conversa saudável, o estudo que se faz nessa dinâmica de alegria, porque nós estamos vivos e não de corpos caídos nas tumbas dos cemitérios. Que o Senhor nos abençoe, abençoe aos médiuns que irão aplicar os passes e que nós possamos sair daqui hoje renovados nessa alegria cristã aqui estabelecida. Assim seja. Então, boa noite pessoal que está online aí, Denise, Penha. Quem é outra pessoa? Penha Lacerda, Denise, acho que é a Marcela também. Uma boa noite, vamos encerrando o estudo.